Bom dia, né? Estamos iniciando aqui a gravação do nosso sexto encontro da disciplina de paleontologia, tá? Neste encontro, eu vou deixar organizado aqui as instruções desta semana e temos o espaço aberto para retirada de dúvidas, caso alguém tenha dúvida. Tranquilo? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Alguma dúvida, Ana? Comigo aí no encontro? Como que foi o fórum dessa semana? Foi tranquilo? Ah, então me fala. Vamos ver qual que é a dúvida da colega, porque às vezes pode ser dúvidas de outros colegas também, né? Aham. É uma estrutura anatômica do crânio. Sim. Vamos deixar aqui o Carlos entrar. Aqui, ó, permitir. Aqui, entrada. Vou colocar aqui no bate-papo. Então, as fossas temporais. Dia, Carlos, está conseguindo chegar aí? Bom dia, A sua Sabrina. classificação dos tetrápodes, né? Tudo bem? A conexão hoje está oscilando, mas eu espero conseguir já. Estão me ouvindo? Já Sim, não eu está tô. mais verde a conexão. Então, demais, mas tá travando bastante. Ah, que saco, hein? Ah, voltei. Então, Ana, a Ana está aqui perguntando, né, das fossas temporais. O que seriam? Então, em anatomia, toda vez que a gente fala de fossa ou fosseta, são orifícios, tá? Então, é um espaço no osso mesmo, é um buraquinho que tem, né? Então, a localização dessas fossas, se ela é superior, se ela é inferior, e a quantidade dessas fossas vai nos ajudar, nas fossetas, na verdade, deixa eu colocar o colega aqui na sala, ela vai nos ajudar na classificação de tetrápode. Peraí, permitir. Tá? Então, por exemplo, um crânio sólido, sem nenhuma fosseta temporal, ou sem nenhuma fossa temporal, né? Na localização. É que em anatomia a gente trabalha como se fosse um mapa, para você fazer uma analogia. Para você fazer uma analogia com a geografia, a anatomia ela é um mapa, tá? Então, quando você vai descrever uma estrutura, você tem que classificar a estrutura, então falar o que é. Se você falar fossa ou fosseta, anatomicamente a gente já sabe que você está se referindo a um buraco, digamos assim, um orifício, né? E aí você deve localizar, sempre localizar. Então, quando eu falo fosseta temporal, o temporal ou pós-orbital, né? É o local onde ela está. Então, você sabe que ela vai estar no crânio, na região pós-órbita, ou seja, atrás da órbita. A órbita é o lugar dos olhos, tá? Então, a gente sempre localiza. Quando a gente... Bom dia, Júlio. Quando a gente fala, por exemplo, que a anápsida tem um crânio sólido, sem nenhuma fosseta temporal, significa dizer que esta característica de ter o crânio todo fundido na região pós-orbital, sem nenhum orifício, é uma característica comum a todos esses animais que fazem parte deste grupo. E aí, este grupo a gente chama de anápsida, ou seja, ausência de fosseta ou fossa temporal, tá? Aí existem grupos que apresentam 2 orifícios e existe grupo que apresenta um orifício só, né? Então, 2 são os diápsida, que é uma série de grupos, mas é o grupo mais relacionado às aves, né? E o sinápsida, que é um só,
que é o grupo relacionado aos mamíferos, tá? E aí as funções, elas são diferentes funções em cada crânio, né? Deixa só. Porque os ossos eles têm as estruturas, né? São uma parte que se encaixam aí. E inserção de musculatura. Isso vai ter relação também com a parte de ouvido, com a parte. Então, toda a estrutura, né? Mas o fato de você ter aquela característica ali, inicialmente em tetrápode, é uma característica que está no crânio e que vai ajudar a gente a reconhecer grandes grupos, certo? E a gente sempre trabalha em termos de mapa. Você pode colocar em mapa mesmo. Então, a descrição que vem depois da característica, ela vai geralmente se referir à localização, onde é que está. Então, temporal no osso temporal, né? Ou pós-orbital, atrás dos olhos, tá? Na parte inferior ou superior. Então, é sempre assim com relação a onde que está, digamos assim, em termos de mapa, ou em termos geográficos mesmo, tá? Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu ver se estou gravando. Tô, ainda tô. Eu estava explicando aqui, Júlio, você que chegou agorinha, né? Que a minha conexão hoje está. Eu recebo aqui uma luzinha, porque por estar gravando, né? O meu status ele mostra verde, está tranquilo, aí ele vai variando de cor conforme eu vou perdendo a conexão. Então, o microfone está picado, o áudio estava picado, agora parece que estabilizou. Então, eu vou tentar dar as instruções dessa semana, né? Gravando aqui. E se eu não perceber a mudança de cor na minha conexão, vocês me interrompem aí, senão a gente vai ficar gravando sem poder falar, sem sair som e nem imagem, tá? Mas vamos que vamos. Faltando pouco. Bom, pessoal, então hoje a gente começa a nossa sexta semana. E na nossa sexta semana nós vamos trabalhar o módulo 6, tá? Neste módulo 6, deixa eu colocar aqui, a Letícia está chegando. Nesse módulo 6, queridos, a gente vai trabalhar diápsida, um grande grupo dentro de tetrápode que vai dar origem às aves, tá? Mas é um grupo interessante porque desde o Mesozoico, que é aquela parte intermediária aí, né, do Fanerozoico, que eles estão em grande abundância na natureza, tá? Diapsídeos ou diápsida é o grupo dos arcossáurios, né? Então, nos arcossáurios a gente vai ver os dinossauros, ok? E aí na aula de hoje eu tenho uma surpresinha para vocês. Peraí, deixa eu voltar lá, se eu não compartilhar a tela vocês não vão me ver. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela para apresentar para vocês. Tá. Vocês conseguem ver a minha tela? Travo de vez. Por enquanto, aqui tá verde a minha conexão. Tá indo bem, tá. Então, eu vou compartilhar para vocês. Vou compartilhar aqui o módulo dessa semana, tá? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de abrir o Canvas hoje, né? Estamos aqui, então, portanto, na disciplina de paleonto. É isso mesmo, 106, que é a que vocês estão fazendo aqui comigo. E lá no módulo 6, que é o que nós temos semana, então vamos lá. 2, 3, 4, 5 e 6. Olha só. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para não
da confusão. Para esta semana, então, eu incluí uma aula, uma palestra, mas na verdade é uma palestra curta, né? Um talk lá do TEDx. Acho que são 15 minutinhos, que está nesse link aí do Para Refletir, ok? E depois uma pergunta direta, mas ela é de caráter pessoal, né? Não vai muito mais relação com aquilo que vocês conhecem ou com aquilo que vocês venham a conhecer após, né? A aula e esse link, essa palestra, esse talk que eu coloquei aí no Para Refletir, para que vocês possam desenvolver legal aí o Fórum 6. Tem a ver com o conteúdo da nossa pré-história, tá? Da pré-história brasileira, certo? Então, para esta semana, que é a sexta semana, eu não coloquei nenhuma atividade adiantada. Por quê? Vou deixar para a semana que vem. Espera aí que tem gente chegando. Cadê? Aqui, ó. Vamos. Letícia não está conseguindo parar. Ela já entrou e saiu umas 10 vezes. A conexão dela deve estar que nem a minha hoje. Aqui, ó. Então, vamos lá dar uma olhadinha, ó. Paleontologia dos dinossauros, tetrápodes voadores, das aves e do voo. A aula, o que eu falo para vocês que nós temos uma surpresa na aula de hoje, é que eu incluí aqui, tudo bem que tem 50 minutos, pessoal, mas vale a pena, tá? Eu incluí na aula de hoje, antes da aula, vamos olhar o roteiro, né? Tô pulando etapas, espera aí. Olha, a velocidade. Aí, então no roteiro a gente vai participar do encontro, aí tem uma aula, tem um link com 16 minutinhos para vocês refletirem, e aí o fórum, valendo 10 minutos. Se vocês forem olhar aqui, ó, lá no fórum da atividade, no primeiro módulo, no nosso plano de ensino, se vocês forem olhar aqui no plano de ensino, na sexta semana está previsto que vocês fariam 2 atividades lá da pesquisa, tá? A atividade 3 e 4, que eu já iria disponibilizar para vocês. Digo iria, porque eu vou disponibilizar na próxima semana. Por quê? Porque aí a gente avança com o Mesozoico, conclui o Cenozoico, e aí faz sentido vocês trabalharem uma bacia sedimentar do Mesozoico e uma bacia sedimentar do Cenozoico, tá? Então, o que eu tô falando é isso aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui. Vejam lá. Começando no dia 1º de dezembro, que é hoje, né? Iniciando aí a sexta semana, no plano de ensino, para quem está seguindo a disciplina com o plano de ensino, eu tenho o fórum e as atividades 3 e 4. Não vou apresentar, não vou colocar para vocês fazerem as atividades 3 e 4 hoje, para que a gente possa finalizar na semana que vem a evolução de mamíferos. Então, o grupo de hoje é diápsida e o grupo da próxima semana, sinápsida. Só que cada um com seu predomínio temporal, tá? Então, a ênfase de hoje é Mesozoico e a ênfase da próxima semana é Cenozoico. E aí, já na próxima semana, eu apresentarei para vocês as atividades 3 e 4, porque uma vocês vão trabalhar o Mesozoico e na outra vocês vão trabalhar uma bacia sedimentar do Cenozoico, certo? Por isso que eu fiz a opção de deixar para a semana que vem, para que vocês possam desenvolver a partir da semana que vem. Então, vamos voltar ao módulo de hoje. Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? No princípio, o bate-papo tá zerado. Então, vamos lá. Na aula de hoje, eu tenho uma participação especial na aula de hoje, tá? Que é uma contribuição muito legal que eu tive a honra de ter, né? Essa contribuição muito legal
mostrar aqui a aula de hoje. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas antes de clicar no link, né, a gente tem ali uma janelinha comigo, nesse mesmo cenário, que é onde eu fico dando minhas aulas aqui, e uma janelinha com o professor Luiz Eduardo Anelli, tá? Ele é paleontólogo do Instituto de Geociências lá da USP, né? E ele atua muito, né? Ele é paleontólogo e escritor, divulga muito a pré-história brasileira e ele tem vários livros, né? Fazendo uma coletânea do acervo de dinossauros. Então, ele deu essa aula com a gente no curso de extensão que eu ministrei em agosto, né? E eu estou compartilhando este link. Essa aula é sensacional, super atualizada, imagens muito lindas, são as imagens do próprio livro dele mesmo. Inclusive, né, tem um livro, não sei se vocês viram nas redes sociais, mas tem um livro dele que está sendo lançado agora, está em fase de pré-lançamento, ele comenta desse livro, inclusive, aí nessa aula. E então eu estou compartilhando esse link com vocês, tá? Foi uma preciosidade poder contar com a participação dele nesse curso que eu dei e não gostaria de perder, né? Essa aula de dinossauria, ninguém melhor do que o Luiz Eduardo Anelli para poder falar para vocês de uma forma tão simples toda a complexidade da pré-história brasileira, especialmente na questão aí do Mesozoico, grandes arcossaurídeos e a filogenia atual, e como é que está o conhecimento, tá? Por isso que eu compartilhei essa aula com vocês. Então, nós temos esta aula, que nós fazemos essa jogadinha, né, eu e ele. Aí nós teremos também... Deixa eu voltar lá, porque ele voltou lá em cima. Aqui. Não, depois desse. Aí eu tô sem o mouse. Aqui, ó. Um link. Assistam. Vale muito a pena, tá? Ele é de 2016, mas é super atual. Para a gente refletir um pouquinho sobre a paleontologia e o que nós conhecemos da pré-história do Brasil, né? A gente pode abrir esse diálogo para reflexões maiores. Não é o âmbito da disciplina, não é o que nós faremos, mas a gente tem vários desdobramentos, tá? Tem a questão cultural, né, da importação da cultura e várias... O fato de a gente não conhecer muita coisa brasileira mesmo. Então, assistam, é só para refletir, e aí isso pode acabar contribuindo. Esse é curtinho, acho que tem uns 15 minutinhos. É para contribuir no fórum, que é o Fórum 6. Cadê? Tá aqui. Fórum 6. Vale 10 pontos e a entrega é para a semana que vem. Uma pergunta bem direta. Como a pré-história brasileira pode contribuir para o conhecimento evolutivo de grandes grupos de tetrápodes mesozoicos? Vocês podem falar de outros também, caso vocês tenham familiaridade, por exemplo, com megafauna, familiaridade com mamíferos e a sua origem, tá? Poderia. Mas, como o assunto dessa semana é mais dinossauros, né? Eu coloquei tetrápodes mesozoicos, tá bom? Lembrando que, né, na palestra fica bem claro, na aula fica bem claro, os tetrápodes mesozoicos, os dinossauros, eles não são exclusivos dos mesossauros, eles não são exclusivos do Mesozoico, porque deixaram seus descendentes, né? Então, nós temos aí descendentes que habitam até os dias atuais, tá? No caso, as aves. Então, para esta semana é a aula, o Para Refletir e o Fórum 6. Na semana que vem, eu vou apresentar, além do Fórum 7, duas atividades avaliativas. Uma, para que vocês conheçam uma bacia sedimentar do Mesozoico, e a outra, para que vocês conheçam uma bacia sedimentar do Cenozoico. Deixei para a semana que vem, para que a gente possa, né, finalizar este módulo, esse item, e o módulo da semana que vem,
que diz mais respeito ao Cenozoico. Tranquilo, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a nossa aulinha. Interromper o compartilhamento. Vamos lá para o bate-papo. Tranquilo, pessoal? Deu para entender o que é para fazer essa semana? Aneli, o Carlinhos, é o Aneli, sim, tá? Ali naquela janelinha comigo, eu tive o prazer de ter como surpresa, né, para os meninos que estavam fazendo a disciplina. Foi um curso, na verdade foi um curso de extensão, deixa eu fazer aqui um esclarecimento. Eu ministrei um curso de extensão remotamente, quando a gente começou a pandemia. O meu curso começou em junho, a gente nem estava ainda cogitando trabalhar atividades remotas emergenciais, né? Mas eu organizei um bate-papo para fazer nas plataformas aqui, e um deles era a paleontologia e o ensino de ciências. E teve uma aula que era sobre dinossauros, né? E eu comentei com ele, convidei, ele teve disponibilidade, teve muita boa vontade e abrilhantou aquele evento, né? Ele veio contribuir conosco. Então, eu estou compartilhando com vocês porque é uma aula muito legal, super atualizada, né? Com as imagens dos livros que estão para sair, do livro que está saindo agora em dezembro. O livro já está em pré-venda, mas ainda não lançou. Então, é um conteúdo super atualizado. Aonde estou? Aqui, bate-papo. Certo? Então, a aula dessa semana conta com a participação especial do Aneli, tá? E temos apenas um fórum para debater. Tranquilo? Dúvidas, meus amores? Ótimo. O Carlos eu sei que conhece, porque esteve na palestra na Semana Biocientífica, né? Vocês, os demais, conhecem o professor Aneli? Ah, você viu também, Ana? Legal. Também. Então, ele vai estar nessa aula aí conosco. Só que gravado, né? Porque já foi. Foi em agosto essa aula. Ele é uma pessoa super acessível. Sempre que a gente precisa, né? Eu tenho um contato bem tranquilo com ele. Ele sempre colabora comigo. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Bom, essa semana tá uma semana tranquila de conteúdo, né? E tranquila de fórum, de atividade, de tarefa para vocês fazerem em casa. Vocês vão realizar só o fórum 6. Semana que vem é a nossa penúltima semana. Por que a penúltima semana? É o 7, né? Porque a 8 vai acontecer concomitante com a 9. Porque a 9, ela entra no calendário apenas para dar 9 semanas. Mas o encontro 9 e o módulo 9 não dá uma semana, dá um dia, tá? Então, a gente vai encerrar a nossa disciplina no encontro do módulo 9, mas eu vou disponibilizar todo o restante do conteúdo já no módulo 8, certo? Então, semana que vem é módulo 7. No módulo 7, a gente vai distribuir 20 pontos. 10 do fórum, 5 da atividade 3 e 5 da atividade 4. E aí, no próximo módulo, que é o módulo 8, eu vou disponibilizar todo o restante da disciplina, porque aí no módulo 9, a gente faz o último encontro de encerramento. Tranquilo? Começamos dezembro, né, gente? E aí, já estamos no terço final da nossa disciplina. Bravamente, não desistam, falta pouquinho. Vamos resistir bravamente. É tudo de bom mesmo. Dezembro a gente começa a planejar, né?
Bom, pessoal, mais algum questionamento, mais alguma coisa? Alguma dúvida que ficou? Tá de boa? Tudo de boa, Sabrina. Ah, que bom. Então, se tá de boa, eu vou encerrar por aqui, pessoal, tudo bem? Perfeito. Até semana que vem. Até então, terça-feira que vem, no mesmo bate-canal, no mesmo link, né? A gente se encontra de novo, tá bom? Boa semana, bom trabalho para vocês, continuem se cuidando e até lá. Obrigada pela Valeu. participação de vocês. Um beijo.